É melhor você ter uma visão a médio e longo prazo nesse sentido, para que você construa algo de forma realmente sólida, por mais que demore um pouco mais, mas que ela se mantenha depois, do que você ter um crescimento que você vai mostrar um número para o seu CEO, para o seu líder ali, encantar ele, mas que depois, daqui a um tempo, a conta vai vir. O básico a gente tem que fazer muito bem feito e numa proporção de João Rock, cara, você erra um cálculo de banheiro, um número de fila de acesso, vai dar pau e a galera já entra puta da vida. Fala galera, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial. A gente vai falar sobre como um festival pode se transformar em uma marca que conecta gerações e que cria experiências memoráveis para público e patrocinadores. Eu estou com Paulo Neto, publicitário formado pela Casper, atua há mais de 13 anos no mercado de grandes festivais. Inicialmente fundou uma agência focada no segmento de comunicação para eventos e hoje atua como diretor de marketing no Festival João Rock e no Bananas Eventos. Bem-vindo, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar aí de João Rock, de Bananas, de experiências. E é isso aí. Boa, cara. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. E é um orgulho ter um festival aqui na nossa cidade desse tamanho. Inclusive eu também sou orgulhoso de que a gente tenha um festival que representa Ribeirão Preto. No Brasil todo aqui. Que foge do eixo Rio-São Paulo e tem esse tamanho todo. Então, baita papo aqui. Tô curioso para ver o que vai sair aqui da conversa. Podemos falar sobre isso, inclusive. E, cara, antes de tudo, eu gosto de abrir aqui a conversa com o nome do nosso podcast, que é Como Você Marca. Cara, é difícil falar um pouco sobre como eu marco, né? Acho que seria melhor perguntar para as pessoas que eu convivo, que eu lidero, que eu trabalho. Mas tem uma característica minha que eu tenho certeza que marca e que muitas vezes, de primeiro momento, pode ser que não marque tão positivamente assim, mas geralmente eu não deixo de falar o que eu acredito, não deixo de colocar minhas ideias para fora, de contestar também o que eu não acredito. Inclusive, tem uma memória minha nesse sentido de quando eu cheguei no Bananas, lá final de 2013, começo de 2014, que a gente teve uma reunião com o time todo, assim, inclusive com a agência que atendia o Bananas na época, e a agência apresentou algumas ideias, estratégias, e eu fui o único a falar claramente lá na mesa que eu não concordava com aquilo, coloquei meus argumentos, opiniões, e eu lembro que naquele momento, assim, foi um choque para todos que estavam ali, inclusive para a agência. Alguns não gostaram muito, mas no final das contas, meus argumentos foram convincentes e os resultados que fizeram com que a estratégia mudasse também acabaram indo ao meu favor. Então, eu tenho muito disso, assim, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu geralmente, quando eu acredito em alguma coisa que vai ser melhor para a empresa, eu luto para que aquela ideia ou aquela minha opinião ou aquela minha estratégia seja minimamente ouvida. E na vida pessoal também. Se eu acredito em alguma coisa, eu não deixo de falar. Isso às vezes gera alguns atritos, mas às vezes é bom. No final das contas é bom. É bom, cara. É franqueza pra gente falar o que gostaria. Claro que tem que ter tato, né? Educação, respeito, acima de tudo, sempre, lógico. E espaço de escuta também para o outro participar e a gente tentar não ser teimoso. Então eu te entendo, cara. Também tô por aí. Legal. E antes aqui da gente entrar nas minhas perguntas que eu montei aqui com cuidado, conta um pouco do João Rock, cara. Números, tamanho, edições, cara, marcas. Dá um overview para a turma. Então, o João Rock acontece desde 2002 aqui em Ribeirão Preto, né? E teve um crescimento aí ao longo desses mais de 21 anos de existência. A gente comemora no número de anos com o número de edições do festival, porque a gente teve a pandemia. Pode crer. Né? Verdade, então a gente acaba até desconsiderando esses 2 anos que a gente não teve festival. A gente pega um editor da vida ali, corta aqui e desconsidera esse ato que a gente teve. E é um festival que desde o início sempre teve
na sua essência, no seu propósito, a ideia de fortalecer a cena da música nacional e também de trazer para o interior de São Paulo, onde era uma região, e até hoje é uma região dominada pelo sertanejo, um festival à altura dos grandes eventos mundiais e que tivesse ali grandes nomes da música nacional, em especial o rock, o rap, MPB, e aí o reggae, né? Até porque desde a primeira edição o João Rock já trouxe no seu line-up, por exemplo, Cidade Negra, CPM 22, Ira, Titãs. Então, o propósito sempre foi esse e o festival sempre foi crescendo muito, se mantendo muito firme nessa essência, que talvez seja um dos principais diferenciais do João Rock. E hoje em dia a gente está aí com um público do Brasil inteiro. A gente literalmente vende ingresso para todos os estados do Brasil. Animal. Tem excursão que sai de norte a sul, literalmente mesmo. Inclusive, isso é uma coisa que motiva muito a gente. E estamos aí num público já que a gente atingiu a meta que a gente precisava chegar, que o parque onde a gente faz o evento não comporta mais público do que a gente recebe, até porque a gente tem um evento minimamente confortável ali. Inclusive, no último ano, nos últimos 2 anos, a gente reduziu propositalmente a capacidade do evento, porque a gente entendeu que... Para dar mais conforto. Até porque também, nesse tempo, a gente também avançou muito em ativação de marca, né? Então, o festival ganhou muito em ativação, em experiência para o público, e isso acaba ocupando espaço também do local. Então, a gente tem que equalizar ali o espaço que as marcas vão ocupar e o espaço para o público também curtir o evento com conforto, né? Com segurança. Então, a gente chegou aí no número de 70 mil pessoas, esse número considerando ali staff também. E é isso, estamos aí. Animal. Gente pra caramba, muita marca passou por lá. Muita gente, muita marca. E, cara, o que vocês atribuem ali, resultado, assim, a consolidação do João Rock, não só como um evento, né, um evento regional, mas um festival nacional com identidade própria. O que foi o segredo ali da... Então, o João Rock, nesse tempo todo, né, inclusive eu lembro, né, de quando eu cheguei no Bananas ali, 2013, 2014, de forma fixa, permanente, porque eu tinha um envolvimento pontual com o festival antes já, com a agência que eu tinha fundado. Quando eu cheguei, o João Rock, naquele momento, ele ainda era visto muito como um evento pontual ali, né? Que acontecia, depois no restante do ano a comunicação basicamente cessava. Todo mundo tirava férias. Né? Claro que tem todo... Até recentemente eu fiz um post no LinkedIn falando muito sobre isso, né? Sobre a percepção das pessoas em achar que o João Rock ele acontece ali num período específico e no restante do ano a gente não faz nada. Mas isso é papo para outra hora também. E o João Rock, então, até esse momento, ele era muito visto como um evento, né? Encarado como um evento pontual mesmo, como um evento, como um festival. E eu percebi que tinha muito mais para tirar dali, né? Que o João Rock precisava ser visto como uma marca acima de tudo, não só como um evento pontual. A gente precisava ter uma comunicação mais contínua para manter acesa a chama do João Rock na cabeça, no imaginário do público no restante do ano. E na época, inclusive, eu sempre fui muito de fazer pesquisa de mercado, benchmark. Eu lembro que eu fiz um benchmark bem completo assim, do mercado como um todo de eventos no Brasil. E, por incrível que pareça, todos os eventos também, principalmente os grandes, também tinham essa postura, né, de ter uma comunicação mais pontual ali próximo do evento, para campanha de comunicação de venda de ingresso, informação e tudo mais, depois... Congelava tudo. Quase que cessava ali, né? Ou mantinha uma coisa muito, muito tímida mesmo em termos de comunicação. E aí eu vi que era uma oportunidade, né? Era uma fraqueza que o João Rock tinha, e não só o João Rock tinha, e que era uma oportunidade do João Rock também ampliar a sua comunicação e também ser um diferencial perante a outros festivais e grandes eventos do Brasil. E era, inclusive, um momento ali onde as redes sociais estavam ganhando mais força, estava começando ainda um pouco esse trabalho aí de conteúdo, de produção de conteúdo de marcas em plataformas digitais. E aí a gente criou um baita planejamento com base no DNA da marca João Rock, entendendo o que a gente queria comunicar ao longo do ano e começar a criar conteúdo para que a gente mantivesse essa conversa com o nosso público ativo aí durante os 12 meses do ano.
e até para que a gente também conseguisse expandir o alcance para além do público que tinha a vontade de vir para o festival. Porque quando você fala especificamente do produto Festival João Rock, você vai gerar engajamento, você vai atingir as pessoas que têm a vontade de um dia vir para o Festival João Rock, né? Que é o público que vai comprar o teu ingresso. Quando você começa a produzir conteúdos com o seu DNA, com o DNA da marca João Rock, que é um DNA super jovem, que fala desde música nacional, obviamente, mas até esportes radicais, lifestyle jovem no geral, assuntos ligados a meio ambiente e tudo mais, moda, entre vários outros subtemas aí, a gente começa a entender que a gente consegue alcançar um público infinito ali, sem barreiras, né? Só que aí vem um outro desafio. Porque se a gente conquista um público através do DNA da marca João Rock, e esse público depois do primeiro semestre começa a receber muito conteúdo ligado ao festival e não foi por aquilo que ele se conectou com a gente tem ali um desafio de manter aquele público ligado a nós, mesmo a gente tendo trocado um pouco do conteúdo. Então, até hoje, a gente tem um trabalho de tentar equalizar isso, né? A gente tem a fase pós-evento ali, que a gente nunca deixa de falar do João Rock, mas a gente eleva um pouco mais os pilares ligados ao DNA da marca. E no primeiro semestre, a gente também não deixa de falar com esse público que segue a gente, que consome conteúdo João Rock ligado ao DNA, mas a gente precisa também comunicar as informações do evento e falar com o público, com a demanda que a gente tem ali de potencial comprador de ingresso, né? Compra mesmo. Então, é mais ou menos por aí. E aí isso expande também em várias outras frentes. A gente tem outros sub-eventos, porque hoje em dia o João Rock ele é basicamente uma marca guarda-chuva ali. Então, a gente tem outros subprodutos, né? Claro que o produto Festival João Rock é o principal, é o que acaba balizando o todo, mas a gente tem outras ações que a gente faz também no restante do ano, ligados ao João Rock. A gente tem atualmente um produto bem fresco aí, novo, que é o Papo João Rock, né, que é um evento, não é um evento, é uma marca, é uma extensão cultural do João Rock, onde a gente cria eventos com painéis de conversa, com convidados aí, de pilares que estão ligados ao DNA da marca João Rock, para trocar ideias sobre vários assuntos importantes. E a gente teve edição em São Paulo, a gente teve edição em Ribeirão pela segunda vez, a gente pretende também levar para outras praças. A gente tem também o concurso de bandas do João Rock, a gente tem também outros projetos ligados ao pilar fortalecendo a cena da música nacional, que é um pilar importante para a marca João Rock. Enfim, então a gente vai ocupando espaços ali para sempre manter essa comunicação com o nosso público, esse contato ativo. Boa! Cara, olhando como consumidor, eu fui em várias edições também. Eu também fui em várias, antes de trabalhar com o João Rock. Exato. Cara, eu vejo que muito da consolidação é consistência. Porque mesmo lá atrás, que assim, não se teve, posso estar errado, mas tantos ajustes em posição do palco, posição do camarote, as rotas, enfim, o layout, a planta do festival, mesmo ele crescendo, você se sente em casa todo ano que você vai, eu já conheço isso, funcionando da mesma forma, isso é bom. Tem gente que não acha que é bom, toda hora tem que mudar, reinventar a roda, cara, mas foi um trabalho muito, muito consistente, ano após ano, entregando bem, põe mais um pouquinho, melhora um pouquinho, entrega de novo. E aí é um festival que se consolida como referência em qualidade, em boa música, enfim, estrutura, meu olhar como participante, nem tô falando como profissional da área, né? Cara, como participante, eu acho que é um bom tato ali de resultado. Você disse algumas frases aí muito simbólicas, né? Uma delas é o lance de você não reinventar a roda. Eu acho que assim, a gente tem que trazer coisas novas e mudanças quando elas realmente fazem sentido. Tem gente que quer mudar para fazer algo novo, mas que no fundo aquilo lá não faz sentido. Sabe? Exato. Quando algo está funcionando bem, e não que a gente não olhe para possíveis mudanças do que está funcionando bem. Porque eu também não sou muito a favor da expressão de que time que está ganhando não se mexe. Tem que mexer. Mas porque eu acho que você tem que mexer. Se faz sentido. Exato. Eu acho que você sempre tem que olhar. Pô, tá tudo legal, tá funcionando, mas vamos fazer pesquisas com o público para ver se é a melhor maneira. Vamos se debruçar nisso aqui para entender se esse layout realmente
do jeito que ele tá legal, mas ele não pode ser melhor ainda. Então, assim, a gente sempre tenta trazer inovações que fazem sentido e antes com muita pesquisa, com muito estudo, para que aquela inovação ali, ela realmente vá trazer um benefício, né? Para que ela não vai ser encarada como algo que você mexeu para fazer diferente, mas que no fundo talvez não precisava e vai ser até pior do que estava, sabe? Então eu acho que tem que ter muito tato nesse sentido. Então, tudo que a gente faz é muito disso. E a gente também tem nosso mote atual da campanha, né? Que está virando uma tagline nossa aí, que é o Viva o Clássico, Descubra o Novo, fala muito sobre isso também. A gente olha para o clássico que está dando certo e mantém ele, mas a gente sempre tenta descobrir coisas novas. Então, a gente passou aí por várias mudanças muito importantes para o festival. Por exemplo, o sistema cashless que a gente trouxe, que hoje em dia é full cashless, que acabou, obviamente, tendo uma fase de aprendizado, como tudo que a gente implementa. Claro. A gente teve alguns problemas nos primeiros anos ali, mas que hoje foi um benefício, uma inovação, um novo que fez muito sentido, sabe? Que ajudou tanto nas questões internas do festival, a gestão de gestão da parte financeira, de dados também, porque hoje em dia a gente consegue ter uma infinidade de dados de consumo daquele público. A gente sabe o bar que ele consumiu, qual o produto que ele consumiu, o horário, quem é aquela pessoa. Então a gente consegue até com isso fazer uma comunicação hiper personalizada. A gente já até fez isso algumas vezes, mandar um e-mail marketing para o fulano perguntando se ele gostou da cerveja que ele tomou assistindo o show X. Porque a gente sabe que naquele bar que ele estava, era na frente talvez de um palco específico, e naquele horário estava tocando o artista tal. Então a gente consegue até com outras correlações ali, bem deduzir algumas coisas e trazer isso para a comunicação. Então esses são tipos de ganhos que fazem sentido a gente implementar. Mas a posição, por exemplo, do camarote que você citou, a posição dos palcos, tudo é muito pensado. Tem a ver até com o impacto sonoro que vai ter na cidade, nos bairros vizinhos, o impacto sonoro de um palco com o outro também, para não ter interferência. Então tem várias questões ali que às vezes a gente já estudou muito e do jeito que tá, realmente é o melhor possível, bom, fisicamente falando, porque o espaço é aquele. Mas a gente sempre vai olhar para o que está funcionando e refletir, trazer muitas conversas sobre para ver se realmente aquilo que está funcionando, ele não pode funcionar ainda melhor. E o que não está funcionando pode melhorar e resolver as dores ali, nossas e do público. Boa. Cara, voltando ali para a parte de comunicação, eu lembro ali, 2010 também, estava empreendendo no mercado de eventos, e a gente tinha alguns eventos universitários grandes, cara, e a gente brincava, cara, o Interunesp tem mais seguidor, tem mais gente, mais visibilidade que o João Rock, e é bem menor. Eu acho que era nessa época aí, 2012, 2013, Facebook estava ganhando tração, e eu lembro, cara, não tinha tanta presença mesmo, e já era um festival com uma proporção bacana. A virada foi essa campanha, essa mudança ali 13 e 14, ou foi quando entrou os mascotes e veio a tagline lá do Não Mosca? Isso eu achei que foi... Deu também um belo aumento. Qual que foi a virada? Eu não sei se teve um momento específico de virada, foi uma construção, né? Quando eu cheguei no Bananas, eu comecei a olhar para tudo que estava na mesa ali e começar a entender o que a gente podia fazer para olhar de uma forma diferente, com uma outra ótica, e construir de forma sólida uma nova visão dali para frente, né? Porque eu acho que a construção, principalmente quando a gente fala em seguidores de redes sociais, ainda mais naquela época, ela tem que ser sólida. Não adianta você querer construir, produzir conteúdos que às vezes estejam desalinhados com o seu DNA, Sim. mas que vão dar engajamento só para você crescer. Fazer um sorteio. E você não sustentar aquilo. Então, a escolha na época, e até hoje é assim, essa visão, é de você criar coisas que vão construir uma base mais sólida para você e que ela vai se sustentar a longo prazo. Então a gente começou a construir conteúdos, produzir conteúdos que se comunicavam com o DNA João Rock, com o Festival João Rock, e que ela sempre vai continuar acontecendo ali para que o público continue engajado naquilo, e que não seja um crescimento exponencial, pontual, que depois ele desmorone ou que ele até interfira em engajamento, porque não adianta nada também você faz, que você citou agora, você faz uma postagem, e na época isso era muito comum, inclusive, siga minha página
e concorra Marca 10 amigos, não sei o quê. O ingresso, por exemplo. Sim. Beleza, você vai ter um crescimento de fato ali, mas o quanto aquele crescimento é relevante para você, Exato. sabe? Você vai crescer em números, mas aquele público que seguiu você só por conta do ingresso ou por conta do produto que você vai sortear, muito provavelmente ele não vai engajar com a tua marca, então vai cair teu engajamento. E vai atrapalhar em venda depois. E atrapalha em tudo depois, entendeu? Então, é muito melhor. Claro que a gente sempre quer os resultados da forma mais rápida possível, né? Mas é melhor você ter uma visão a médio e longo prazo nesse sentido, para que você construa algo de forma realmente sólida, por mais que demore um pouco mais, mas que ela se mantenha depois, do que você ter um crescimento que você vai mostrar um número para o seu CEO, para o seu líder ali, encantar ele, mas que depois, daqui um tempo, a conta vai vir, né? E o processo que você citou aí do Não Mosca, ele foi algo, de certa forma, até espontâneo. A gente teve em 2015, não foi o primeiro sold out do evento, mas foi um sold out que aconteceu de uma forma muito diferente dos outros anos, com mais antecedência. Se eu não me engano, em 2015 a gente teve um sold out com acho que uns 30 dias pré-evento, que era uma coisa atípica, esse período pré-evento de sold out. A gente tinha sold out já nos anos anteriores, mas com essa antecedência foi realmente atípico e muitas pessoas... chamou atenção, falou, opa... e muitas pessoas reclamaram. Falou, porra, mas tá sem ingresso, não é possível, como assim? Só compra antes. Então, exatamente. Então a gente entendeu que tinha uma oportunidade ali. E aí virou objeto de desejo nesse momento. Demais. Porque sold out 30 dias, cara... Exatamente. A partir desse momento, esse fato que aconteceu, ele foi muito positivo em vários sentidos, né? Ele criou ali um senso de escassez sobre o produto e fez com que a gente tivesse ali também uma oportunidade de surfar nessa onda. E aí, nesse ano, quando aconteceu esse fato do sold out antecipado, eu lembro que na época tinha um meme de um tal de Dimitri, acho que era um meme russo. Sei. E a gente teve uma sacada junto com a agência que atendia a gente na época, que era uma agência que eu fundei, e aí quando eu vim pro Bananas eu trouxe eles juntos. A gente teve uma sacada de pegar esse meme e relegendar isso algumas marcas já estavam fazendo, e relegendar ele, e nessa legenda que a gente fez, a gente usou algo como Não Mosca ali, né? Pô, não sei o quê, sabia que os ingressos de João Rock acabaram? Aí ele, tipo... Mas eu comprei o ingresso. Aí ele começava a ficar feliz, assim, Mas você comprou o ingresso. Aí, legal. E aí a gente usou, tipo, não sei o que, Não Mosca. E isso ficou. Logo pós-evento, isso aí foi bem pré-evento, assim, o uso do meme. Logo no pós-evento, ali em julho, eu falei, a gente precisa começar a usar isso para alguma coisa. Aí a gente criou a Mosquinha. A Mosquinha veio antes. A Mosquinha veio antes, porque do Não Mosca. Não lembrava disso. Porque... Só que isso em 2015, 15 para 16. Só que a Mosquinha veio antes, mas muito mais internamente do que externamente. Porque quando a gente começou a trabalhar isso, colocar na rua, a gente acabou já trazendo os dois personagens juntos. Porque aí, inclusive, coincidentemente, esses dias eu tava puxando algumas coisas de histórico no WhatsApp e eu vi o dia que eu tive a ideia do Camaleão, que foi em julho. O Camaleão ainda permanece. Ainda permanece. E aí, quando veio o tema da mosca, no mesmo período ali, eu tava buscando algum mote que simbolizasse essa renovação da cena musical, porque desde sempre o João Rock, abrindo um outro parênteses aqui, desde sempre o João Rock, ele sempre sofreu hate quando a gente colocava alguma banda nova, seja de rock, de rap e tal, porque existe uma certa postura conservadora de muitos consumidores de rock no Brasil, que torcem o nariz para coisa nova. Às vezes, na grande maioria das vezes, muito antes de você querer conhecer ou escutar. Então, para tentar minimizar isso aí, eu estava tentando buscar algum mote para a campanha na época que simbolizasse essa renovação. Acho que eu até tinha pensado num slogan que eu confesso que eu não sei se a gente acabou usando ou não, que era o rock se renova, a música se reinventa. Para mostrar que a música ela se renova mesmo, cara. O rock se reinventa, mas ele continua sendo rock.
E eu pensando, putz, o que eu posso trazer de personagem? E também junto com isso, eu queria trazer um personagem para humanizar um pouco mais a marca, sabe? Para trazer um lado mais humano. Também estava muito com essa proposta aí. Aí eu me debrucei. Fugir ali do estereótipo do roqueiro. O João Rock também tem muito abrir disso. um pouco o leque, que o público já era diversificado, mas nesse caminho. E nessa época tinha muito disso aí, desse estereótipo do rock, que ainda existe, mas hoje menos, do rock ser visto como algo preto e branco, metal, sabe? Cara barbado, cabeludo. E o rock não é assim, muito menos o rock brasileiro. O rock brasileiro, ele é extremamente diverso, extremamente diverso. Então você colocava ali, por exemplo, Nação Zumbi, e as pessoas falavam que não é rock. Cadê o rock? Como não é rock, sabe? Então, assim, o rock no Brasil, ele, obviamente, como tudo que o brasileiro faz, ele ganhou um tempero ali, sabe? Sim. E o brasileiro é mestre em fazer isso, né? De importar uma coisa, prova tá aí o hot roll. E outras coisas. Então, a gente sempre importa coisas da gringa e vão lá e colocam no nosso toque brasileiro. Seja na comida, na arte. Então, o rock não é diferente disso. Então, a gente tem aí um rock com várias influências de brasilidades ali no meio. O próprio Mangue Beat que trouxe essa essência pro rock, e desde o Chico Science, por exemplo, depois veio Nação Zumbi, hoje em dia tem um Baiana System que respira um pouco desse ar também. Sim. Enfim, mas voltando, depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa diversidade do rock. E aí na época eu queria mostrar muito isso, sabe? O rock dos anos 90 não é o mesmo dos anos 80, e ele continua sendo rock. E as conversas internas ali com sócios? Porque eu imagino que foi duro ali o embate. E aí vem um pouco dessa característica minha aí, que eu falei lá no começo, de como você marca, que é de colocar para fora as ideias e lutar por elas. E eu tive vários momentos de embate ali, embates saudáveis, obviamente. Sim. E eu, como falei também, que eu sempre fui muito de fazer benchmark e pesquisa de mercado, eu sempre trazia minhas ideias que eu acredito, porque eu sou assim, eu não deixo de lutar pelo que eu acredito, pôr na mesa e mas muito embasadas, né? E sempre com uma via de mão dupla. Eu quero discutir também. Então, isso foi com o próprio logo do João Rock, com o Camaleão. Teve vários processos nesse sentido aí. Referência gringa sua, aproveitando o parênteses. O que você olha para fora? Em relação de festival? Festival. Putz, eu tenho desde de referências mais tradicionais ali, como o próprio Lola, da gringa, de outros países também. Na época eu levava muito para o South by Southwest, que hoje em dia se tornou um evento muito mais ligado até para o papo João Rock, de painéis de conversa e tudo mais. Mas o Bonnaroo, na época, era um que eu levava muito também. Bonnaroo, inclusive, foi uma inspiração minha em muitos sentidos ali, né? De comunicação, eu fazia benchmark desde site até mídias sociais. Mas no Brasil também, Rock in Rio eu olhava muito também. Claro. Não tem como não olhar. Não tem como não olhar. Mas vários outros gringos também. Tinha um festival que acontecia, inclusive, em Chicago, que eu olhava muito, que eu não vou me lembrar o nome agora. Mas Estados Unidos é um berço ali, né, de grandes festivais. Tem muitos festivais ali que acontecem. Tem um em Austin, que eu esqueci o nome agora também. Mas referências gringas sempre foram muito presentes aí no processo. nesses meus bands que eu fazia. E aí, na época, sobre o No Mosca, eu fiquei pensando, caramba, o que eu posso trazer de personagem para humanizar o festival, que represente essa essência de mudança, mas de permanecer sendo o que você que interaja com a música. Aí eu pensei em várias coisas, desde borboleta, que representava renovação e tudo mais. Aí eu falei, caraca, tem um camaleão, que é um bicho conhecido por um animal conhecido por se camuflar ali, se adaptar, mudar de cor, e ele continua sempre sendo um camaleão. Por mais que ele mude, se adapte, ele é o camaleão. Cai e ao mesmo tempo ele come mosca. Eu falei, caraca. Aí esses dias eu até achei essa mensagem do dia que eu pensei, e falei pro ilustrador que eu tinha parceria na época. Falei, cara, camaleão. Vamos tentar ilustrar um personagem camaleão e tal. Então nasceu dali o camaleão. E eu tive muito cuidado, porque assim, é muito complicado você criar um mascote. Porque ele vai representar a sua marca. Então, desde o traço, eu tinha uma certa preocupação
em não parecer um personagem muito infantil, muito pro lado da Disney, do público mais infantil mesmo. Então foi um processo de estudo muito longo. Inclusive o nosso ilustrador, ele não era de Ribeirão Preto na época, eu trouxe ele pra cá, falei, cara, fica uns dias aqui, vamos debruçar nisso. A gente passou o final de semana no Bananas, fazendo protótipo, rascunho, eu falava, putz, não é por aí, vamos por esse lado. Vai do processo criativo. Esse olho tá muito infantil, vamos trazer para outro lado. O processo da mosquinha também, porque a mosquinha também eu queria que ela não fosse uma mosca que desse um nojo ali, uma repulsa, queria que fosse uma coisa fofinha. A mosquinha ficou da hora. Então assim, depois de muitos estudos, a gente chegou num personagem, numa primeira versão de protótipo, que inclusive nem é a que a gente usa hoje, porque ela passou ainda por um processo de amadurecimento e tudo mais. E aí eu consegui materializar muito isso, e aí veio o primeiro ano, que foi 2016, quando a gente trabalhou a mosca com o camaleão e o mote do Não Mosca. E o mote do Não Mosca, ele veio muito disso também, de avisar o público, não mosca, você vai ficar sem ingresso. No passado a gente teve muitas pessoas que reclamaram porque ficaram sem ingresso, você vai querer ficar de fora do maior festival de música nacional? Então começou daí. E aí também junto com isso foi um ano de um band bem completo, assim. Eu ia te perguntar isso, porque eu lembro que, cara, veio muita cor. Não sei se trabalhava tanto assim, os outdoors, todos tinham mudanças de cor, não sei, era roxo, era verde, era rosa. Tinha um trampo do camaleão também por trás, não sei se vocês reformaram MIV, todo um código ali de marca. Sim, foi um baita rebrand. Estudo, assim, completo em cima disso, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da parte de design também. Sempre estudei bastante isso, desde psicologia das cores, formas, gestalt, etc. Boa. E eu lembro que na época o logo do João Rock me incomodava muito. Desde quando eu frequentava o João Rock como público. Eu falava, caraca, vamos mexer nesse negócio. É um logo aqui. muito poluído, não sei o quê, não tem redução. Como que eu faço uma caneta e aplico um logo desse? Não faz. E aí, na época, a gente fez um estudo etnográfico. Eu trouxe um ônibus de São Paulo para Ribeirão, com um público de São Paulo que nunca tinha ouvido falar no que era o João Rock. E antes deles virem para Ribeirão, a gente fez uma pesquisa ali qualitativa com eles, a gente entrevistou, tenho isso filmado até hoje. Virou quase como um mini-doc ali. Primeiro para entender a percepção sobre o nome da marca, para quem era de São Paulo, que não conhecia a marca, e o logo. E o resultado, assim, foi o que eu esperava já, as percepções foram confirmadas. Negativas, né, que a gente entendeu, porque o logo, ele não tinha aspectos de modernidade, que transmitia algo alinhado a outros grandes festivais do mundo. Sim. E grandes marcas também, ao mesmo tempo que até o próprio nome da marca sempre foi um desafio, mas você mudar o nome de uma marca é complicado, porque o nome João Rock, ele também trazia um certo estereótipo de algo do interior ali, por causa do João, de seu nome próprio. Mas, enfim, o nome a gente não podia mudar, porque é um processo muito mais delicado. Sim. Até para eu conseguir convencer os sócios a mudar aquilo lá. O nome é agradável, já algo foi muito complicado. Essa barreira. Existia um amor pelo nome, que existe até hoje, até pela origem, a origem do nome, de como foi construído, e pela marca também, então não foi fácil. Aí eu trouxe um estudo de marca com algumas etapas, né? Até porque a gente sabe, não dá para você fazer um rebrand tão radical assim da noite pro dia, de causar um estranhamento. E o rebrand passou desde a mudança inicial mais sutil de tipografia, de trazer uma tipografia um pouco mais moderna, sem serifa, de enxugar os elementos da marca também para ser permitido algumas reduções, algumas aplicações que antes não eram possíveis, como também pela paleta de cor do festival, para que a gente conseguisse simbolizar o que a marca realmente era, porque existia um desalinhamento do que era a comunicação visual com um produto. Então o João Rock, ele sempre foi um festival que trouxe essa diversidade musical dentro, obviamente, da sua essência, e que ela muitas vezes não era representada na sua identidade visual. Então a gente começou a trazer mais cores para representar esse colorido que é o João Rock, em termos de diversidade ali do rock nacional também. A gente trouxe elementos mais flats, mais minimalistas, e aí foi mudando até hoje. Animal. Aí fica bem mais fácil de trabalhar, né? Claro que é um trabalho extenso, mas você vê o resultado, né? Depois desses anos todos, como que tá a comunicação, o posicionamento de João Rock. Animal, cara, baita entrega. Pô, legal. E falando em line-up, cara, a gente sabe que é um negócio
um desafio gigantesco. Todo ano tem a galera metendo pau, tem uns que gostam. É impossível agradar todo mundo. E eu gostei bastante de escutar do mote novo, que eu imagino que está muito alinhado ao que vocês estão escutando do público, que cara, eu quero escutar a galera das antigas, mas também tem gente que quer escutar as novidades, quem está surgindo na cena. Como que é feito esse trabalho, cara? Como que vocês definem? Quanto tempo de conversa? Quem que está na mesa? Isso eu tenho uma puta curiosidade, cara. É um trabalho muito delicado, né? O diretor artístico é o Rossi, mas a gente tem um trabalho ali a várias mãos em relação a isso. E é complicado primeiro porque você tem que manter a essência do João Rock sempre. E como eu já falei aqui hoje, um dos principais diferenciais do João Rock é a sua essência imutável, mas a gente não pode deixar de olhar para o novo, também o que eu falei que faça sentido. Sim. E é um equilíbrio ali que tem que ser feito com muita precisão do clássico e do novo, e ao mesmo tempo de trazer coisas novas que a gente aposta que talvez vão ser os clássicos do futuro, até porque o clássico de hoje, ele inevitavelmente foi o novo de ontem, porque a música é cíclica, né? E o nosso mote, inclusive, ele diz muito sobre isso, né? Que é viva o clássico, descubra o novo. Porque, cara, o novo de hoje, ele pode ser o clássico de amanhã, e o clássico de hoje, ele foi o novo de ontem, e ele sofreu preconceito no ontem, né? A gente tem grandes ícones da música hoje que, se fossem colocados no line-up da época também sofreriam haters, entendeu? Sim. Então, isso sempre vai existir, muito por conta dessa característica aí do público, principalmente o público mais velho, que consome rock, ser fechado ao novo. Eu nem acho que isso mudou. Eu acho que sempre foi assim, mas a mídia antigamente talvez jogava mais no seu colo algumas novidades do rock e você não tinha... A mídia era mais centralizada, né? Sim, hoje em dia está muito mais descentralizado. Então, você tinha alguns poucos veículos que você consumia ali, estocava ali, você ia escutar, e no outro dia já estava hit. Tocava uma música na novela ali, putz, já era. Então, tem várias... É multifatorial mesmo. E aí a escolha do line-up, ela passa por uma série de análises ali, do que, obviamente, está fazendo sentido no momento de tá bombando, de trabalhos novos, do que o público pede, mas óbvio que a gente não vira... a gente não fica refém do público nesse sentido, a gente escuta o público sim. O João Rock, ele sempre foi construído muito junto com o público, né? O público sempre foi visto como um co-criador. Mas a gente também é muito firme no que a gente entende que faz sentido para o João Rock, nas nossas apostas, nas convicções do que faz sentido para a marca também. Então é um trabalho que ele acontece, inclusive, num período ali constante ao longo do ano. Quando o João Rock, em 2025, estava no período de comunicação ali de campanha, a gente já estava olhando para o line-up de 2026, até para entender ali desde a percepção do público, desde o que está acontecendo no mercado, quais são os nomes clássicos que fazem sentido trazer, os nomes novos também, porque essa renovação da cena, ela também é importantíssima para o produto João Rock, né? É importante que o público consuma novos sons, para que daqui a pouco ele vire clássico, como eu comentei, e o João Rock tenha uma vida longa aí. Então, e festival talvez seja um dos principais lugares para você realmente descobrir sons novos. Muita gente que eu conheço que já foi no João Rock e ouve som novo, ouve porque escutou lá. De repente está de bobeira num momento ali que você está descansando e passa num palco, está tocando um som que você não conhece, você acaba curtindo e a partir dali você vai buscar e... Daqui a 2 anos está estourado, tocando no palco principal. Tem muito disso também. Então, a escolha do line-up, ela passa por isso, mas a gente evita ao máximo seguir modismos, a gente não segue modismos, a gente segue o que a gente acredita, que a gente tem convicção que faz sentido para o produto. E quanto tempo de discussão ali? 1 mês, 2 meses, 3 meses? É ano. É o ano inteiro discutindo. A gente vai trocando figurinha ali pra caramba, constante. E o João Rock também tem um diferencial que os palcos são temáticos, a gente tem conceitos. Sim. Então é difícil você conseguir montar esse quebra-cabeça, porque o palco Fortalecendo a Cena, ele tem um propósito, o palco Brasil ele tem um outro. Então às vezes você fecha uma programação ali legal pro palco João Rock e você tem vários outros artistas que você também queria colocar, mas não cabe mais naquele palco. E você também às vezes não consegue colocar, por exemplo, no palco Brasil, porque não vai encaixar com o conceito daquele palco, com o mote daquele palco para aquele ano.
E aí o público não entende isso, fala, putz, por que não coloca esse artista aqui? Tem outros palcos. Então é complicado, né? A gente tem esses conceitos aí que acabam, de certa forma, trazendo valor para o negócio, mas ao mesmo tempo dificultando um pouco esse processo. Animal, cara. E além do line-up, eu sei que a gente se preocupa com N coisas ali num evento dessa proporção, mas o que vem ali, segundo, terceiro, quarto lugar? De escala de prioridade. Pô, eu sei que line-up talvez seja a primeira, o maior cuidado, mas depois vem o quê? Vem, cara, prazo de alimentação, o que vocês olham ali no topo de prioridade? Então, depois do line-up, a gente tem, obviamente, a experiência do cliente como um todo, né, do público, porque o João Rock, ele cada vez mais foi olhando para as experiências como quase que uma parte do line-up. Tá. A gente tem muitas pessoas que compram na pré-venda do João Rock, porque não só porque acreditam que o line-up vai ser legal, pela história que o João Rock tem, mas porque muita gente vai no João Rock pelo João Rock. Pelo dia. Viver o festival. Pela experiência do João Rock, né? O João Rock é um dia para você realmente viver ali ao máximo, com liberdade. Tem uma frase que eu falo sempre, que é: João Rock é um dia para você ser quem você é, ou ser quem o que você nunca foi, ser quem você quiser. Porque de fato é isso, cara. O João Rock é um dia que você curte com seus amigos ali, dá maior energia positiva. A gente tem um pôr do sol sempre lindo. A gente loca o sol de Ribeirão naquele dia. Então, de fato, o João Rock é um compilado de experiências, ele é um cardápio de experiências, né, que a gente tem ali. Então, tudo faz diferença, desde o banheiro, que na verdade é um baita ponto de atenção. O banheiro é um ponto crítico, né, e a gente tem que sempre evoluir. Todo o festival. A gente conseguiu evoluir muito o banheiro nas últimas edições, principalmente, que a gente substituiu os banheiros químicos por banheiros que a gente fez em parceria junto com o fornecedor nosso. Para que o público de pista tivesse mais conforto. Claro que é impossível você ter um banheiro por pessoa ali, e tem as médias que a gente trabalha. Que não tem o que fazer. Mas a gente tenta olhar muito para isso. O acesso também é um ponto muito importante, que a gente trabalha para que o público tenha a melhor experiência ali na hora que ele chega no festival, desde a parte externa do parque até ele entrar no festival, o que ele vai ver primeiro quando ele entra no evento. E o cashless vem muito de encontro com isso também, a pré-carga, para que ele consiga entrar no festival, ele consiga ir direto pro bar, beber, já tomar uma brejinha dele ali, comprar uma água, etc. Então, assim, são várias coisas, eu não consigo nem elencar uma prioridade, mas talvez o banheiro ali, o acesso, seja um dos principais. A gente consegue realmente olhar no detalhe tudo, independente do setor e tudo mais. Boa. Cara, eu bato muito nisso também, quando vou fazer um podcast ou falar alguma entrevista sobre evento. Qual que é a experiência aí que você toma conta? É o básico, a gente tem que fazer muito bem feito. E numa proporção de João Rock, cara, você erra um cálculo de banheiro, um número de fila de acesso, vai dar pau e a galera já entra puta da vida no E acontece evento. De dar pau. Às vezes a gente erra, né? E às vezes você tenta melhorar, e é que eu falei, né? Lá no começo. A gente tem que buscar inovações e novidades que façam sentido para a melhoria. E às vezes ela faz sentido, mas talvez você não implementou da melhor forma possível. E no outro ano você vai conseguir corrigir. E tem coisa que você só vai descobrir na prática. Não adianta. Você pode planejar, etc., se debruçar naquilo, fazer piloto, teste, mas a prática é quem vai ditar se realmente aquilo está redondo ou não. E aí você tem que esperar um ano inteiro depois para fazer de novo. Para corrigir, isso. E faz parte, é um aprendizado constante. É isso. Então a estrutura, eu concordo, cara, a estrutura tem que ser visto e é visto. E falando em erro, cara, não sei se você pode compartilhar aqui qual foi o maior erro e o que vocês aprenderam com esse erro, cara, que foi e saiu coisa boa disso. O maior erro, talvez, que o público sentiu na prática mesmo, um erro que foi visível externamente, foi o que eu acabei de comentar, que foi o primeiro ano de implementação do sistema cashless. Porque a ideia foi para trazer uma maior velocidade e comodidade, né, conveniência no consumo, mas na prática a gente teve algumas filas ali consideráveis, até porque o João Rock ele tem uma característica um pouco diferente de outros grandes festivais, que o público tem o costume de chegar de uma forma muito mais concentrada. Como a gente não tem um headliner específico no final da noite, e aí isso acaba fazendo com que o público chegue de uma forma mais gradual, e também a gente está no interior de São Paulo,
A gente tem um público que chega para já ver um artista num dos primeiros horários, porque a gente tem grandes artistas que seriam headliners de outros festivais que já estão tocando ali, talvez como primeiro ou segundo show. E também a gente tem um público enorme que vem de fora. A galera mais chega de 80% do nosso público portão, quase. é de fora de Ribeirão. E aí vem muita gente de excursão, e a excursão vem todo mundo junto. Então a gente tem um fluxo de acesso muito grande de uma única vez, numa faixa de horário ali nas primeiras pequena. 2 horas. Assim. Nas primeiras 3 horas ali. Onde entra pesado, a maior faixa de público. Então isso acaba sobrecarregando a parte interna do festival de consumo ali, os caixas, os bares. Sim. E quando a gente trouxe o sistema de cashless pela primeira edição, que foi em 2017. Aí dá problema na internet, dá tudo de errado, eu imagino. E foi um sistema, inclusive, com um fornecedor parceiraço nosso, na época, e a gente estava, inclusive, construindo algumas coisas juntos. Sim. Sabe? A gente estava até testando coisas novas ali, então foi um aprendizado conjunto. E foi uma fila complicadíssima ali, muito longa. Os tempos e movimentos que a gente tinha feito de piloto, estudar tudo mais, na prática não foi bem assim. E, cara, quando você fala de milhares de pessoas, 1 segundo de diferença, quando você faz vezes milhares... Não corrige na hora. É uma reação em cadeia ali. 1 segundo de um, vira 2 do outro, vira 3 do outro. Que virou 2 horas de fila. Exatamente. Então, assim, é um efeito cascata que acontece. Então, foi um erro, assim, uma falha, né, que foi complicada, mas no ano seguinte a gente conseguiu corrigir já. Mas aconteceu e a gente cresceu e aprendeu muito com isso também. E hoje em dia está bem redondo essa operação. Eu imagino que isso fez vocês olharem de outra forma também para posicionamento de bar, posicionamento de caixa, e melhorou bastante a entrega para o posicionamento de bar e de caixa, a gente sempre olha. Inclusive, a gente faz umas fotos de drone durante horários do evento, seguidos, né? Cada hora do evento a gente faz uma foto ali para entender a movimentação e também com monitoramento, né? De sistema de câmeras no festival. A gente, inclusive, teve um ano que trouxe uma startup da USP que mensurava fluxo de pessoas através de um sistema com roteador. Então, agora com IA deve ter coisa legal para implementar. Cara. Então, assim, a gente faz esse estudo sempre para entender também qual que é as zonas mais críticas ali de concentração de público, e todo ano a gente vai redistribuindo, a gente entende que talvez um caixa ali, e com comunicação também, porque a comunicação interna do evento, ela tem uma função ali de realmente ajudar nesse sentido. Então, desde você comunicar que tem um bar ou tem um banheiro em tal ponto, que muitas vezes... Se o banheiro está mal sinalizado... muitas vezes tem um banheiro ali que está com fila, só que tem um outro ali que está vazio. Então, a gente até criou também um sistema de pessoas, de orientadores ali... Os helpers. Que acaba falando... que junto com o monitoramento de câmeras do festival, acaba orientando o público, tem um banheiro ali que está vazio. Então, fica um em cada ponto do festival. Inclusive no acesso também, porque hoje em dia a gente tem 2 acessos. Quando o acesso está lotado, o monitoramento avisa, o acesso de lá está mais vazio. Aí a gente pega a parte da fila e direciona para outro acesso. A gente faz isso também com os banheiros, caixa, mesma coisa. E é isso. Boa. Putz, tem muita coisa para falar. Eu falo pouco, né? Meu Deus, precisa de um podcast de 2 horas. A gente marca um próximo e vai Cara, tem uns podcasts de 10 horas, não sei se você já viu. Tem gente fazendo, horas. Cara. Umas conversas assim, infinitas. Irado. Nossa, é uma série, né? Cara, e fechando aqui, futuro dos festivais, cara. Você acha que vai mudar alguma coisa nos próximos 5 anos? Vamos falar 5 anos, vai? O que você tem olhado, tendência? Com certeza. Eu olhei muito para isso quando chegou a pandemia, para entender também como é que seria isso, né? E a pandemia trouxe um boom de eventos e festivais no Brasil, e isso acabou saturando muito o mercado também. Tanto que vários foram cancelados nos últimos anos. Teve porque assim, pós-pandemia você tinha uma demanda super reprimida ali, que estava carente de experiências ao vivo, de querer ver gente, de querer viver fora de casa, lazer, cultura,
E, obviamente, que muitos empreendedores ali identificaram essa demanda reprimida. Oportunidade, bora. E bora fazer. Só que, obviamente, depois isso se estabilizou. E nem todo mundo parou em pé. E tá existindo agora um processo até de seleção natural disso, né? Agora o público tinha uma oferta muito grande de eventos para escolher ir, ele não vai conseguir em todos, porque ele tem uma grana ali para lazer que ele usa no ano, e se ele usar essa grana para X festivais, ele não consegue multiplicar aquilo para usar em todos. Os então ele tem que elencar, a concorrência aumentou muito. E vão ficar os que têm a proposta mais sólida, não necessariamente histórico, pode ser que um novo que surgiu ali, mas que tem uma puta entrega, vai conseguir se manter firme ali. E eu acredito também que muita coisa vai vir por aí, de novidade, de experiência. Quem conseguir trazer a IA também para alavancar experiências e promover mais conveniência para o público, seja desde a experiência de compra de ingresso até a experiência interna do festival também vai sair na frente. Hiperpersonalização. E a gente já faz muito isso também. E tentar trazer também outras experiências para agregar no festival. Sabe? Eu acho que só a música talvez no futuro não vai bastar. Eu acho que um festival que é de música, ele vai continuar sendo de música, mas talvez ele olhar para outras coisas, outros pilares. O pilar do bem-estar é uma coisa que a gente está olhando também. Esse ano a gente teve um aulão de yoga dentro do João Rock. Não sabia. A gente teve um aulão de yoga dentro do João Rock. Para ampliar esse cardápio de experiências, né? E olhar também cada vez mais, como eu já falei aqui, para experiências que não sejam só os shows, né? Então, o público ele vai ali no festival para ver o show, beleza, mas no momento ele pode ter uma experiência inesquecível, seja com um patrocinador, seja com uma experiência institucional do próprio evento, que vão promover um conforto ali, que vai sanar uma dor daquele público. Até porque a gente sempre tenta trazer experiências, seja de marca, seja proprietárias nossas, que vão sanar alguma dor e que vão fazer com que o público tenha uma experiência melhor do que ele teria se não tivesse aquilo ali. Eu acho que é isso. Acho que o futuro vai ser dos festivais que conseguirem olhar para experiências além dos próprios shows que eles têm ali no line-up, incorporar o bem-estar e trazer ferramentas ali de inteligência artificial que vai agregar na comodidade para o público ali e transformar aquilo ali para um patamar acima. Boa, cara. Para fechar, então, a última pergunta que eu gosto de trazer, que é qual a memória que mais te marcou na sua vida e ainda influencia, cara, o jeito que você vive, o jeito que você toma decisão, o jeito que você cuida dos seus amigos, da sua vida. Cara, eu tenho várias memórias, né? Eu sou uma pessoa que foi construída ainda bem, com muitas memórias boas. E todas elas, de alguma forma, acrescentam ali em alguma coisa, seja do meu lado pessoal ou profissional. Se a gente for falar específico de uma memória profissional de João Rock, por exemplo, talvez é uma memória que eu, inclusive, todo ano tem uma nova nesse mesmo aspecto, que foi o primeiro dia que eu subi no palco do João Rock, fazendo o João Rock, e vi aquela multidão de pessoas ali reunidas no mesmo dia para viver o produto que você ajudou a produzir e tornar realidade. Normal. E eu acho que evento é muito isso, assim, talvez seja o único produto que você consegue ver todo o seu público reunido junto na sua frente, no mesmo local, na mesma data. É difícil, né? Você ter um outro produto que você vai conseguir ver isso. Então, cara, você consegue ver realmente algo materializado na sua frente ali. Você sobe num palco, olha para aquelas 70 mil pessoas, fala, caralho, tá todo mundo ali para curtir uma coisa que eu fiz. Realmente algo que marca muito, e todo ano eu tenho esse ritual de quando tem o primeiro show ali, eu subo no palco, tiro uma foto daquele público todo. Inclusive um dia eu vou fazer um compilado dessas fotos ali. Cara. Que é um momento que é muito simbólico para mim, sabe? Que eu consigo realmente ver tudo materializado ali. Putz, é demais. É demais, eu te entendo, cara. Subir em um palco e ver aquele monte de gente. Cara, tá ali vivendo o presente, né? Curtindo Exatamente. Um dia que foi feito para ele. Assim, você fala, cara, acho que foi feito cumpri mesmo, minha missão. Né? Foi feito mesmo. A gente faz tudo aquilo pro público. Hoje em dia a gente vê o público como o nosso ponto focal ali, né? Sim. É o C de cliente, não mais o P de produto.
Então, o público hoje, a gente faz pesquisa, a gente tem tanta... No episódio 2... ferramenta, a gente marca o próximo. Isso, a gente tem pesquisa qualitativa que a gente faz com o público, grupo de cocriação, tem muita coisa para falar disso. Irado. Cara, obrigado. Porra, obrigado. Prazer te receber. Queria ficar mais algumas horas aqui passando o conhecimento do João Rock para a turma. A gente marca o próximo. É isso. É incrível, cara. Incrível te escutar conhecer um pouquinho mesmo da história do festival. Fala aí pra galera onde que te acham, redes do João Rock. Quem quiser me encontrar aí, trocar uma ideia, inclusive, Instagram meu é paulo_nt, N de navio, T de tatu. E meu LinkedIn é Paulo Neto. Acha lá, vamos bater um papo e conversar. Adoro conversar, vocês viram aí hoje, né? Patrocinadores, mandem mensagem pro Paulo, quem quiser estar no João Rock. Tem muita oportunidade boa. Muita oportunidade legal de você criar aí experiências inesquecíveis para o seu público e fazer uma conexão aí realmente genuína. Boa, e o João Rock @João Rock? O João Rock, a gente tem alguns arrobas diferentes. No Instagram é @Festival João Rock. No X, antigo Twitter, é só João Rock. Mas nas demais são todos Festival João Rock. Boa. E as minhas aqui pra gente fechar, @Rovitor. Vocês vão achar ali no meu perfil conteúdos para donos de agência de eventos. Então tô passando muita coisa por lá. Em breve o meu curso, a mentoria, a programação de educação corporativa e executiva vai estar no ar. Então vão me acompanhando por lá. E o da nossa agência, @fito.ag, que você vai ver bastante sobre os bastidores, os projetos que a gente executa, os eventos que nós produzimos e gerenciamos por aqui. E é isso, você curtiu esse episódio, segue nosso podcast, dá a curtida, manda para a família, manda para o amigo, manda para o colega de trabalho e vamos juntos transformar conexões em resultados. Nos encontramos no próximo episódio com mais histórias, mais bastidores e memórias que marcam.